Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tricolor. E bom, depois de quase 3 meses sem gravar vídeo, eu vou voltar com o canal e hoje com um tema que eu acho bem interessante. Bom, não deve ser surpresa pra ninguém, ou que pelo menos acompanha o Fluminense, que o nosso clube está carente de bons períodos, de boas equipes, né? Aquelas equipes na que eu me refiro a ídolos e grande relevância nacional. Então, com esses 3 critérios que eu acabei de falar, com esses 3 tópicos, eu peguei 3 grandes períodos do Fluminense, tempos em que o Fluminense tinha grandes jogadores, ganhava títulos considerados importantes, e vou analisar qual é o melhor período da história do Fluminense. Bom, os períodos indicados foram a década de 1970, entre 70 e 76, década de 80, entre 83 e 85, e a década mais atual, que é a década de 10 do século 21, assim, né? Podemos dizer o Fluminense do século 21, de 2007 a 2012. E para recapitular, eu analisei essas 3 grandes épocas do Fluminense em 3 critérios, né? Relevância nacional, na minha opinião, os ídolos, os grandes períodos do clube, nós, torcedores do Fluminense, que decidimos, mas se você tem um período, por exemplo, que só ganha Carioca, que não tem uma relevância nacional, não põe medo no seu adversário, quando ele vai jogar contra você, eu acho que não vale de muita coisa. Ídolos que vieram ao longo da história a se concretizarem ídolos do clube, que estavam presentes nesses períodos, nas conquistas e nas boas campanhas que esses próprios times fizeram. E títulos, porque título faz um bom período, faz uma boa equipe, fazem a torcida lembrar muito bem de como foi tal época, né? Lembrando que não é o que eu vou decidir aqui, né? No que eu vou dizer aqui, que é o certo e que é a real verdade. Não, eu vou dar a minha opinião, né? Baseado no que eu pesquisei, no que eu acho, no que eu vi e ouvi também de outros torcedores, de outras épocas, que eu estudei para fazer esse vídeo. Claro que a sua opinião também é muito válida e, por ser válida, eu peço que você comente aqui embaixo. Então, como é que eu vou separar o vídeo? Eu vou fazer as 3 décadas e eu vou tentar em alguns momentos intercalar, pegar o que tal época tinha com a outra e ver qual mais ou menos era a diferença. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, na década de 70, vamos primeiro pelos títulos. O Fluminense conquistou um Campeonato Brasileiro que, no caso, na época não era Campeonato Brasileiro, era, se eu não me engano, feito pela antiga CBD, que foi, no caso, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, e foi o último torneio desse tipo que o Fluminense ganhou. O torneio Roberto Gomes Pedrosa foi até 1970, com sua importância nacional, era o Campeonato Brasileiro da época, e o Fluminense ganhou a última edição dele. Vindo em 2010, através de outra conquista do Fluminense de Campeonato Brasileiro, aí sim, já feita pela CBF, a reconhecer tanto o Fluminense de 70 quanto os outros campeões do Roberto Gomes Pedrosa. Por isso que Santos e Palmeiras em 2010 vieram de 4 para 8 títulos. Só para você se guiar mais ou menos. O Fluminense ganhou 3 campeonatos cariocas, na verdade 4, foram 71, 73, 75 e 76 e um torneio de Paris. O torneio de Paris é um torneio amistoso, porém é um torneio que naquela época, mesmo sendo amistoso, por não existirem tanta mídia nos mundiais de clube e os times da América serem também muito fortes comparados aos da Europa, não era um desnível tão grande quanto hoje. O torneio de Paris, mesmo sendo um torneio amistoso, era um torneio que dava visibilidade para a marca, para o clube fluminense, em âmbito não nacional, mas também internacional. Os campeonatos cariocas, eu não preciso dizer que naquela época eram muito mais valiosos do que são hoje em dia, né? Antigamente você ganhar um campeonato carioca, você ser bi ou tricampeão do campeonato carioca seguido, era uma importância muito grande, até porque os times, não só os grandes do eixo, né, os 4 grandes do Rio, fora América e Bangu, que eram times mais estruturados, e os pequenos outros que participavam eram muito mais fortes, era um torneio muito mais disputado e competitivo do que ele é hoje em dia. O Campeonato Brasileiro, que nesse eu vou entrar num ponto, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que é o Campeonato Brasileiro de 70, ele, na época, ele teve a sua importância. Quando ganhou em 70 o Fluminense era o atual campeão brasileiro, enfim. Em 71, a CBF começou a organizar o Campeonato Brasileiro por ela mesma, tanto que o Atlético Mineiro foi campeão. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro foi também o vice-campeão de 70, tinha um time muito bom naquela época. Sim, durante 5, 6, 7, 8, 10 anos, se passou a conquista de 70, o Fluminense ainda era considerado o campeão nacional de 70. Foi chegando perto da década de 90, 91, 92, o campeonato da CBF já estava fazendo mais de 20 anos que era o Campeonato Brasileiro, né, de muita desorganização, de muitas polêmicas, mas era o Campeonato Brasileiro definitivo da CBF, da confederação que manda no futebol brasileiro. Os torneios passados, como não era de classificação da CBF, começaram a ser esquecidos e perder a sua importância. Fora que nesse período de 71 a 2010, que foi onde o Fluminense foi tricampeão brasileiro, o Fluminense só ganhou um brasileiro, que era 84. E se você for ver, o Fluminense nesse período só foi para a Libertadores 2 vezes, que foi 70 e 84. Ou seja, o Fluminense ou era campeão ou não tinha campanhas excepcionais, saca?
Então o Fluminense acabava por ter tido o Campeonato Brasileiro de 84, que a gente já vai entrar no mérito quando for para a outra equipe, e só. Então os outros times iam ganhando o Campeonato Brasileiro considerado pela CBF, pela federação que rege o futebol brasileiro, e a CBF sempre negando, assim, no documento, que os campeões de até 70 não eram considerados brasileiros. Acabou que o torneio do Fluminense, né, teve o seu valor, mas durante um curto período, porque depois ele foi perdendo o valor e acabou que o Fluminense, tipo, pô, sou bicampeão brasileiro, mas não é. Então aconteceu que o Fluminense em 1970 foi campeão brasileiro, mas não teve seu devido valor, e a importância nacional daquele período, daquele time, acabou diminuindo ao passar do tempo. E isso também é um subcritério que eu uso aqui. Por quanto tempo marca um time? Tem gente que lembra de 70 até hoje, mas tem gente que lembra de 84 e que vê o 70 e 84 muito mais fresco na cabeça. Fora os ídolos do Fluminense, que naquela época tinha o Rivelino, mas eu não botei o Rivelino porque ele passou pelo Fluminense, né, nesse período de 70 a 76, ele ficou acho que 2 anos no Fluminense só, que foi 75 e 76. Ele ficou até mais um pouco, mas no período que eu selecionei ele só passou 2 anos. E também eu acho que o Rivelino é muito mais ídolo do Corinthians e muito mais ídolo da seleção brasileira do que provavelmente do Fluminense. Eu não acho legal um dos maiores da sua história ser, tipo, dividido, saca? E fora que ele ficou um período curto de tempo, então eu peguei esses ídolos que vai estar aqui em algum lugar da tela e totalizei 5 ídolos do clube naquela época. Então a gente tinha, pra resumir, esse 3 campeonatos cariocas, 4 na verdade, de novo, que eu errei, 4 campeonatos cariocas que eram mais importantes, campeonatos cariocas que tinham uma visibilidade maior, um campeonato brasileiro que ao longo do tempo foi se perdendo, foi não tendo a mesma importância, então o Fluminense acabou por sua marca perdendo também um pouco, um torneio de Paris que era um torneio amistoso, mas que dava um pouquinho mais de visibilidade. Passando para 1980, que é 83, 84 e 85, o Fluminense foi tricampeão carioca seguido, nos 3 anos que eu selecionei o período do Fluminense foi campeão carioca e foi campeão brasileiro em 84. Vale lembrar o canal do Fluminense, mas você tem que pegar tudo que aconteceu ao redor daquele time, que você tinha um Flamengo que foi, se eu não me engano, 3 vezes campeão, contando com a Copa União, ou 4, não sei, de campeonatos brasileiros. Acho que o Flamengo na década de 80 foi 4 vezes campeão brasileiro, contando com a Copa União, que é do esporte. Mas enfim, naquela época, na década de 80, o Flamengo era tetracampeão brasileiro, e uma década, o Flamengo, que é o nosso maior rival, foi campeão da Libertadores e do Mundial. Então tinha um time muito mais forte que o nosso, e o Fluminense, mesmo assim, foi tricampeão brasileiro seguido, tinha um total de 6 ídolos e foi campeão brasileiro em 84, numa década que o futebol carioca, na minha opinião, estava muito forte, era mais próximo do futebol paulista, sabe? Os 4 grandes do Rio com os 4 grandes de São Paulo eram mais próximos, era um nível mais tabelado. Então é um futebol mais forte, em que o Flamengo estava soberano, porém Fluminense e Vasco fizeram a final do Campeonato Brasileiro de 84 e o Fluminense ainda ganhou em cima do rival. O Vasco também é um grande rival do Fluminense, não é o maior, mas é o grande rival, né? Então o Fluminense naquela época tinha 6 ídolos, foi tricampeão brasileiro seguido, né? Dando origem a uma estrela, que eu acho que é a do meio, se eu não me engano, a segunda estrela que veio a ter no escudo do Fluminense. Pra quem não sabe, cada estrela dessa aqui é referente a um tricampeonato carioca seguido, assim, 3 vezes tricampeão carioca, e um desses foi na década de 80. Então quando o Fluminense adiciona essa estrela, quando o Fluminense ganha o brasileiro em cima do Vasco, totaliza 6 grandes ídolos do clube, e ganha um carioca seguido, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes em cima do Flamengo, né, que até ganhou o apelido do Assis, o Carrasco. Tinha o Casal 20, que encantava o Brasil inteiro, tinha o Romerito também, né? O Fluminense consegue ter uma importância nacional muito boa. Porém, se você for comparar com 70, eu ainda acho menor. Vou explicar por quê. O Fluminense, mesmo ganhando 3 cariocas seguidos, o Fluminense tava com aquela sua importância. Pô, se você for pegar o pé da letra, o Fluminense foi tricampeão carioca seguido e foi campeão brasileiro. Sim, foi uma década boa. Ainda mais em pensar que o Campeonato Carioca tinha uma importância muito maior. Porém, você viu o seu maior rival sendo 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão do Mundial. Sendo que Libertadores na sua primeira participação. Então, o Fluminense, mesmo tendo boas campanhas, o Fluminense mesmo desbancando esse próprio time do Flamengo, no âmbito nacional dele, na imagem que ele causou no Brasil, causou uma boa imagem, porém não era uma imagem tão grande quanto a de Flamengo e Grêmio, que foi campeão mundial e da Libertadores também na década de 80, com o Renato Gaúcho, eu acho. Você tem um bom time, você tem boas conquistas, mas vai pra São Paulo e pergunta-se lá pro maluco do Corinthians, no torcedor do Corinthians, pô, cara, em 1980, pô, a gente vai jogar com o Fluminense, pô, é um time bom, um time chato de jogar, mas eu tenho mais medo de jogar com o Flamengo e com o Grêmio, saca? Então o Fluminense tinha uma imagem de bom time, tinha boas campanhas, tinha título, tinha bons jogadores, porém era um time ofuscado, sabe? Era um time sem mídia. Então eu acho que assim, a importância nacional dele foi maior pra gente do que pro Brasil, ok? E em 1970
você mesmo, assim, na década de 70, assim, agora sim, passando de 76, indo de 70 a 79, você pega o Fluminense com o Campeonato Brasileiro, que até 79 tinha o seu real valor, que eu falei anteriormente, então o Fluminense ainda tinha o valor de campeão brasileiro daquele ano, você tinha ganho 4 campeonatos cariocas, e tinha ídolos, apesar de menos, que tinham mais influência nacional, como Edinho, Gerson, Félix. Então você tinha ídolos um pouco menos, mas que eram de importância nacional. Fora o Rivelino, que foi uma das principais peças de 70, da maior seleção brasileira de todos os tempos, e jogava no Fluminense. Então eu considero 70 pau a pau com 84, porém, mesmo dividindo opiniões, ainda boto 70 um pouco mais em cima. Eu acho que 80 foi uma época de mais alegria, que a torcida do Fluminense estava mais feliz, porém, se você for pegar mesmo nos dados que eu tô pesquisando, que eu botei em critério no vídeo, 70 é um pouco melhor. Agora nós vamos ao século 21, de 2007 a 2012. Uma coisa que a gente pode reparar, que eu tava doido pra falar, é que nesse período de 70 e 76, o time, a base do time era basicamente a mesma. Você podia ver jogadores que em 76, em 70 estavam no Fluminense e continuaram até 76, e não eram poucos. Era a base do time titular. 83, 84, 85 era basicamente o mesmo time. Saía um, entrava outro, reforçava um aqui, perdia um aqui, mas a base, a essência era a mesma. Com o futebol se atualizando, os contratos ficando milionários, os contratos também ficando menores, o Brasil sendo, tipo, desmantelado e ficando num desnível com o europeu muito grande, o futebol brasileiro troca os seus times muito rápido. Vídeo que o Fluminense ano passado era um time e esse ano é outro completamente diferente. Então você pode ver que em 2007 o Fluminense tinha um time, em 2012, que era o final do período, o Fluminense tinha outro completamente diferente. Sério, eu não tenho certeza, mas eu acho que o único jogador que foi de 2007 e 2012 do Fluminense foi o Thiago Neves, sendo que ele saiu no início de 2009 do Fluminense e voltou em 2012. Ou seja, o cara jogou uma aqui, jogou 2 ali, jogou 3 aqui, 2009, 2010, 2011 fora e voltou. Então ele não ficou o período inteiro. E com o time inteiro foi assim. Então, o que a gente pode considerar com isso? O Fluminense conseguiu, né, o que eu acho um mérito muito grande, você em 5 anos, no futebol que é muito mais versátil, no futebol que é muito mais disputado, no futebol que você não consegue manter a mesma base sempre, 5 anos de muito sucesso. 5 anos de pelo menos visibilidade. Em 2007, o Fluminense foi campeão da Copa do Brasil, classificou para a Libertadores e ainda foi 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Em 2008, o Fluminense tem o melancólico vice-campeonato da Libertadores. Porém, muita gente fala hoje, pô, o time do Fluminense era uma máquina em 2008, né? Assim, era um bom time. Só que se você chegasse antes da primeira rodada da Libertadores e falasse, pô, esse time vai pra final, vai brigar por título, vai eliminar tal, ninguém ia rir da sua cara. Porque São Paulo, que a gente eliminou, tinha um time muito melhor, Boca tinha um time muito melhor e era o atual campeão da Libertadores, e o Fluminense, se você for para peça por peça, fala, pô, eu acho que ele vai jogar até tal nível no Campeonato Libertadores. Se você analisar só o jogador, você vê que o Fluminense não era um time para passar das quartas de final. Passou, sofrido, guerrido, com méritos. Passou do São Paulo na quarta de final, passou do Boca, sem comentário o que a gente fez com o Boca, mas perdeu na final. Então, você falar que o time da Libertadores era uma máquina, mais ou menos, porque no início, se você fosse ver, não era. No início da Libertadores você podia dar nada por esse time e eles jogaram muito acima, todos, na maioria da Libertadores, em média, muito acima do que realmente jogam. Pode ver mesmo o Thiago Neves. Era bom jogador? Era bom jogador? É bom jogador, mas o melhor ano da carreira dele foi 2008, foi muito acima do nível dele. O Fluminense chegou na final muito em função disso e da torcida. Mas, de qualquer forma, a gente não foi campeão de nada em 2008, mas a gente pegou uma campanha, a gente pegou uma importância sul-americana, não só nacional, mas sul-americana muito grande. Em 2009, muita gente trata 2009 como um grande ano. Cara, 2009 não foi um grande ano, não. 2009 a gente tinha um time muito ruim, muito abaixo do que era 2008. 2009 a gente fez uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro, me desculpa, pífia. Foi lindo o que a gente fez no final do Campeonato Brasileiro. Em 11 rodadas, precisando ganhar 10, a gente ganhou as 10, empatou a última e se livrou do rebaixamento nos 45 do segundo tempo. Beleza. A gente, sim, fez uma campanha de final de campeonato, uma reta final, uma arrancada linda, histórica. Ainda assim, foi para a final da Sul-Americana. Ou seja, perdeu para o mesmo time, perdeu para a LDU de novo. Mas a gente consegue, novamente, visibilidade sul-americana. E assim, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, mas a gente também sai do rebaixamento de uma forma... Mas não foi um bom momento. A gente perdeu um campeonato sul-americano, beleza, que na minha opinião seria até um bônus, porque o Fluminense não sei como chegou até ali. E em 2009 o Fluminense tem um ano difícil, que eu só botei ali porque tá no meio de 2 bons períodos, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, então teve que botar ali. E também teve um vice-campeonato sul-americano, teve uma arrancada muito bonita, mas aquilo não foi um bom momento. Aquilo é um heroísmo que fantasiou um mau momento, porque 2009 não foi um bom ano. Porém, 2009 não foi um bom ano, mas serviu essa
esse livramento do rebaixamento como um boost, né? Um acelerador. Assim, uma coisa que deu mais valor ao campeonato de 2010. Porque em 2010, se a gente fosse, pô, a gente foi vice-campeão da Libertadores em 2008, 2009 a gente ficou meio de tabela, tipo, segura o campeonato todo. Em 2010 a gente foi campeão. Beleza, seria mais um campeão normal de campeonato brasileiro. Mas não, a gente tem um ano anterior, vice-campeão de Sul-Americana, com um time horroroso, com 98% de chance de ser rebaixado, e a gente vai pro ano seguinte com a base mantida, com uma troca de técnico nesse do ano muito doida, que trocou o Cuca pelo Muricy Ramalho, que tinha sido tricampeão brasileiro 2006, 2007, 2008 pelo São Paulo. 2008 a gente eliminou ele na Libertadores. Assume o Fluminense, ganha o Campeonato Brasileiro com autoridade e mesmo assim na última rodada, mas com autoridade, liderando a maioria uma parte do campeonato. Essa campanha ruim de 2009, esse livramento de 2009, serviu como um boost para 2010. Então a conquista de 2010 foi o contrário de 70, teve um valor até mais elevado do que propriamente um Campeonato Brasileiro isolado. Em 2011, né, a gente disputa a Libertadores, mesmo sendo eliminado nas oitavas. A gente faz uma grande campanha na fase de grupos. Grande campanha não, a gente fez uma campanha muito ruim também, mas se livrou muito aguerridamente como foi em 2009. E se classificou e foi eliminado nas oitavas. Mas fica em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Fluminense é campeão em um ano, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro do ano seguinte, com um time que era muito bom, e você chega em 2012 com uma seleção. Aí sim, 2012 sim. Se você pega o time do Fluminense, pô, a zaga era fraca. Era Gu e Leandro Eusébio, mas era uma zaga que foi campeã brasileira e terceiro lugar. É uma zaga que já jogava junto há muito tempo também. Tinha o Cavalieri agarrando pra caralho, tinha Carlinhos jogando muito, Bruno jogando muito, e do meio pra frente o Fluminense era o melhor do campeonato. Tinha, sei lá, o Bernardo no Atlético Mineiro jogando bastante, o Ronaldinho jogando pra caralho também no Atlético Mineiro, que foi até o time campeão da Libertadores daquele ano, do ano seguinte, no caso, desculpa, mas foi o time que brigou com a gente. Só que o Fluminense, né, foi campeão brasileiro na 35ª rodada. O Fluminense chegou faltando 4 rodadas pro Campeonato Brasileiro pra decidir. Então, na 35ª, o Fluminense foi campeão. Só que vocês não sei se vocês lembram que até o jogo que o Fluminense foi campeão contra o Palmeiras, que é a 35ª, o Fluminense tinha perdido 3 jogos no campeonato. Sabe que entre nessa dificuldade de você perder 3 jogos e ganhar muito e empatar pouco? Era o Fluminense. O Fluminense entrava, até quando não jogava bem, e aí definia o jogo. Acabou. O Fluminense era um time do caralho. Tinha Deco, astro internacional, Fred já consolidado como ídolo do clube, jogando muito, artilheiro e melhor jogador do brasileiro. Jogadores como Rafael Sobis, o Antoninho jogando muito, Cavalieri agarrou pra caralho, o Cavalieri agarrou muito, Carlinhos era um bom lateral, sabe? Jean era um bom volante, Thiago Neves tinha voltado. Quando o Deco não jogava, tinha o Wagner, que também não abaixava o nível demais, era um bom jogador também. Então o Fluminense tinha um time, além de completo, muito bom, com muitos jogadores requinte. Então aquilo sim foi um ano que o Fluminense, além de ter ganha o Campeonato Brasileiro com autoridade, ganha um Campeonato Carioca muito bonito, de forma muito linda, né? Com aquela histórica final da Taça Guanabara com o Vasco e com a histórica final do Campeonato Carioca com o Botafogo, 4-1 e 1-0, fecha esse período de 2007 a 2012 como um dos maiores clubes do país, sabe? Então, ninguém esperava em 2013 que a gente ia cair, porque na boa, a gente caiu. A gente, por falha da Portuguesa, não caiu, mas sim, na bola a gente caiu. E ninguém esperava que aquele time, mesmo com a base mantida e alguns saindo, ia cair em 2013. Ninguém imaginava. Então você pega 2007, um time que vem numa ascendente muito grande, se consolida como uma potência do futebol brasileiro daqueles períodos em 2012, mesmo ganhando menos campeonatos cariocas, até porque não tem tanta importância quanto nas décadas passadas. Eu totalizei 5 ou 4 ídolos que vão estar aqui na tela. Você ganha 2 campeonatos nacionais brasileiros, ganha uma Copa do Brasil, então na verdade são 3 nacionais, 2 vices internacionais, aumentando demais o conhecimento do Fluminense fora do país e uma boa campanha de Campeonato Brasileiro. Fora que muita gente lembra também de 2009 como uma arrancada muito bonita. Então o Fluminense teve um ano, um período muito agitado. Então todo ano o Fluminense estava brigando por alguma coisa. Foram 6 anos, 2007, 8, 9, 10, 11, 12. São 6 anos, em número são 5, mas na verdade são 6 anos. Então o Fluminense brigou por título em 5 desses anos em 2009. Na verdade o Fluminense brigou por título em todos, porque em 2009 a gente ganhou. A gente foi vice-sul-americano, a gente brigou por um título. Então você pega o Fluminense, que em 6 anos brigou em título pelos 6. Você pega ídolos, que muita gente considera o Fred o maior ídolo do clube. Então você tem, numa boa, ali, se não o maior, um top 3 de maior ídolo do clube, estando em 2012. Em 70 você também pode ter, né? Nesse top 3, acho que só em 80 você vai achar algum. Mas você tem um dos maiores ídolos, se não o maior da história do clube, jogando naquela época. Você tem 6 anos do Fluminense brigando por algum tipo de título e fazendo boas campanhas. Você tem uma importância nacional e internacional muito grande para o Fluminense. Porém, muita gente não pega e dá valor a essa época. Ou não dava na própria época. Hoje dá porque vê que o Fluminense tá na merda. Tá muito na merda, sem saudade de 6 anos atrás. Porém,
Muita gente naquela época, 2013, 2014, um pouco depois, não dava valor, porque muita gente, não só do Fluminense, mas do Brasil, tem resistência ao novo. Então acaba que, pô, esse time fez tal campanha agora, mas eu sou muito mais da minha época. Eu sou muito mais de 70, o de 84. Sim, você pode até ser, você viu aquilo, você sentiu aquilo. Porém, pega o pé da letra, 2012, 2007 a 2012 é uma grande época do Fluminense, sim. O Fluminense, comparado aos jogadores do time do Fluminense dessa época, com a época que jogou, com os 80 jogando em 80, os 70 jogando em 70, o Fluminense tem jogadores no mesmo patamar, se não melhores, até em âmbito internacional como o Deco. O Fluminense teve toda essa trajetória. Então, na minha opinião, não porque eu sou vivo e a única época que eu vi vivo e acompanhei mesmo foi essa. É porque eu estudei, eu fui ali, procurei no que eu acho mais importante. Eu dou, na minha opinião, 2007 e a 2012, a melhor época do Fluminense, o melhor período do Fluminense no futebol, tá? Eu quero que você dê a sua opinião. Pode dar a opinião mais completa possível, pode dizer onde você acha que tal é melhor, ou reforçar 2007, 2012, enfim. No aba dos comentários, o seu comentário, o seu feedback é muito importante. Eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal. Antes de bater os 1000 inscritos, eu parei de gravar vídeo, mas agora a gente vai voltar com tudo, porque eu tô com sede de fazer vídeo. Então, para não perder os próximos conteúdos, se inscreve, ativa o sininho. Curta a página do Facebook, tá na descrição e deve estar aparecendo aqui em algum lugar. Me siga nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima e saudações tricolores.